Irmãos, abram suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 9, no versículo de número 6. É um texto extremamente emblemático e maravilhoso. Isaías, capítulo 9, somente o versículo 6. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso, no qual eu peço que o Senhor possa vir a derramar o seu Santo Espírito e a vir a falar sobre essa mensagem do nosso Deus. Não há palavras que a gente possa descrever Jesus, mas nós sabemos que Ele é tudo isso e muito mais. Que Teu Espírito Santo possa vir falar conosco nessa mensagem, que é uma mensagem de esperança, Deus. Uma mensagem de esperança, de amor e uma mensagem que traz luz aos nossos corações. Te peço que o Senhor fale com cada um de nós aqui esta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, quando nós olhamos o texto emblemático de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, nós vemos que o próprio nome do profeta Isaías é Yahvé é a salvação. É o único autor da profecia que leva o seu próprio nome. Identificado como filho de Amós, Isaías ministrou como profeta no Reino do Sul. Embora sua profecia estivesse além das suas fronteiras e além do entendimento muitas vezes daquele povo que clamava por um Salvador, nós vemos que a mensagem do profeta Isaías, ela continua sendo atual nos dias de hoje. Alguns teólogos liberais, eles defendem que Isaías escreveu até o capítulo 40. E logo depois do capítulo 40 ao 56 foram escritos por outras pessoas. E do 56 até o 66 foram escritos por outra pessoa, falando que esses últimos capítulos foram escritos tardios. Mas é uma suposta divergência e uma suposta diferença. E eles alegam isso devido à linguagem desses capítulos da profecia. E nós vemos que esses teólogos, eles negam duramente a profecia sobrenatural da vinda de um Messias, dos eventos futuros, que haveria de vir muitos e muitos anos depois. Essas teorias, elas têm grandes falhas, irmãos, grandes falhas, gravíssimas, onde o Novo Testamento não reconhece outro autor senão o próprio Isaías, o próprio profeta Isaías. O mundo antigo afirma isso,
Nós temos vários historiadores. Siraque, o livro de Siraque, Flávio Joséfo, historiador do século I, afirmava plenamente que todo o livro de Isaías foi escrito por um único autor. E quando nós olhamos toda a história, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1940, nós vemos a autenticidade de realmente ser um único autor. E toda essa teoria dos teólogos liberais, eles acabam caindo por terra. Eles caem. Justamente eles falam isso por quê? Porque eles negam o sobrenatural de Deus. Eles negam as profecias futuras, que Deus poderia revelar algo no futuro. Eles não acreditam nisso. Eles negam as curas, eles negam os milagres e eles negam também a veracidade da Escritura. Esses teólogos selecionam o que é e o que não é de Deus. É muita pretensão e presunção. Quando a gente fala isso, nós sabemos também que o próprio Jesus, no livro de João, do capítulo 12, dos versículos 37 ao 41, ele confirma realmente que todo o escrito é do profeta Isaías como único autor. Isaías, ele é conhecido como um profeta evangélico. Ninguém, irmãos, ninguém, toda a escritura escreveu de forma tão clara e eloquente a vinda do Messias que haveria de vir. Ninguém, irmãos, escreve de uma forma tão clara ao falar do seu reino glorioso, ao falar do seu reino poderoso, ao falar do esplendor do seu reino. E aqui nesse pequeno versículo do capítulo 9, esse versículo 6, ele começa a descrever como seria esse Salvador, como seria esse Messias, como seria essa promessa que nasceria e salvaria todo o seu povo de todos os seus pecados, nos quais o povo não conseguiu cumprir a lei, e era necessário um sacrifício único, alguém que cumprisse toda a lei perfeitamente. E esse alguém era Jesus, o enviado do Pai. E o texto começa a descrever: porque um menino nos nasceu. O nascimento divino de Jesus. Na teologia nós chamamos isso de kenose. Pastor, o que é isso? É o estado de humilhação, um estado onde um Deus supremo, poderoso, soberano, em glória eterna, ele se esvazia para se transformar como um homem, para vir como um homem, para sentir as mesmas dificuldades que eu e você sentimos, para ter sede, para ter fome, se tornando um representante fiel da raça humana, para fazer justamente um sacrifício substitutivo, pagando o preço do nosso pecado, da nossa dívida e da nossa culpa. Um Deus poderoso, onde tem que se esvaziar para assumir a forma humana, para pagar o preço de uma dívida que não era dele. Esse menino, ele era poderoso. Esse menino foi o enviado do Pai. Esse menino iria trazer esperança, iria trazer paz para com Deus, coisas que os homens não tinham, porque eles se rebelaram contra Deus, eles caíram, eles foram rebeldes, eles se afastaram de Deus, e Deus envia o Salvador, Deus de Deus, o Senhor, que por tudo
que nós vemos foi feito por Ele. Um filho se nos deu. Quando nós temos uma paternidade, quando nós vemos isso, nós vemos o amor que pais têm com filhos. Você imagina o amor do próprio pai com o filho Jesus. E esse pai tem que entregar o seu filho para ser humilhado, para morrer, para ser xingado, desprezado por homens pecadores. E Deus entrega o seu filho. Você imagina a grandeza de Deus por abrir mão, entregar o seu filho como sacrifício vivo para pagar o preço dessa dívida? Imaginou isso? Nenhum de nós aqui teria coragem. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem coragem para entregar o nosso filho para que seja feita a mínima coisa. Imagine entregar o seu filho à morte, ao sofrimento e à dor. E existem pessoas que têm coragem de falar que Deus não ama. Tem pessoas que têm coragem de falar: Deus não me ama. Essas pessoas realmente não conhecem o amor de Deus, a ponto de entregar o seu filho como sacrifício, nos livrando da ira de Deus, da injustiça. Quando nós vemos a vida de um grande pregador, e todos conhecem aqui o Billy Graham, ele fala uma célebre frase, que o maior evento da humanidade não foi o homem romper a barreira dos céus e pisar na lua, mas o maior evento da humanidade foi o Deus eterno pisar na terra. Esse foi o maior evento da humanidade. O menino nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Todo o governo está sobre os seus ombros. Um menino que nasceu de uma virgem, enfaixado, deitado numa manjedoura, duro, um lugar duro. Esse menino frágil, enfaixado, esse menino que nós olhamos e vemos a fragilidade de um bebê, seria o governador do mundo, o governador de todas as coisas. Esse menino, essa simples criança, seria o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que foi confiado o reino eterno e um reino que jamais passaria, um reino que jamais subsistiria, um rei, um menino, um bebê, que teria o governo da história em suas mãos. O governo da história em suas mãos. Um menino que é um leão, um menino que é a raiz de Davi, um menino
que nasceu, que venceu e queria abrir o livro que estava selado, como diz o livro de Apocalipse. Esse menino, um menino que diante dos seus olhos todos os joelhos irão se dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Um menino onde todo o seu governo está sobre os seus ombros. Um menino que governa a sua igreja com a sua palavra poderosa. Esse menino, ele seria um maravilhoso conselheiro. Esse menino daria ensinamentos que mudariam toda a humanidade, que mudariam o meu conceito e o seu conceito do que é ser bom e ser mal. Um menino que lutaria contra todo um sistema religioso, onde supostamente as pessoas achavam que entendiam e conheciam a Deus. E um menino que apresenta realmente como é Deus. Um Deus misericordioso, um Deus de amor, não um Deus carrasco e punidor, que tem prazer em fazê-lo. Um menino que mostraria Deus como misericordioso e que está de braços abertos para perdoar. Existem, irmãos, muitos príncipes e reis que subiram aos tronos. E da mesma forma que esses príncipes e reis subiram aos tronos, eles também foram destituídos dos seus tronos. E às vezes saíram dos seus reinados sem deixar saudade alguma. Muitos desses reis oprimiram o povo, os seus súditos. Porém, esse menino que iria nascer, ele governaria com justiça, com amor. Esse menino apresentaria leis justas, palavras verdadeiras, e todos os seus atos seriam cheios de misericórdia e graça. Sua palavra seria uma palavra de vida. Sua palavra seria uma palavra de vida eterna. E suas palavras deixariam saudade. Esse menino seria um refúgio de muitas pessoas em dias caóticos. Esse menino seria o descanso, e a sua graça seria perdoadora e restauradora. Suas palavras seriam medicinais. As suas palavras teriam o poder de curar almas dos homens. Esse menino seria grande. E todos aqueles que ouvirem a voz desse menino e seguirem os seus conselhos, serão felizes, seriam bem-sucedidos, seriam homens de bem. Esse menino, ele era um menino vitorioso, e quem andasse nos seus caminhos também seriam vitoriosos. Esse menino seria o maravilhoso conselheiro, e esse menino realmente queria ver o nosso bem. Esse menino é um Deus forte. Deus forte. Nós vivemos num mundo, irmãos, de vários deuses. Nós vivemos um mundo onde os homens levantam os seus próprios deuses. Mas esse menino, ele apresentaria o Deus verdadeiro. Ele apresentaria Deus como um Pai, o Pai Celestial.
Esse menino, muitos olhariam para ele e ao olhar viriam que ele era desprovido de beleza, de riqueza. Como esse menino, desprovido de beleza, riqueza, ele não veio de um berço de ouro, ele seria um Deus tão forte. Esse menino se apresentou como nosso Redentor glorioso, infinito, imenso, poderoso, imutável. Esse menino não muda. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda tudo e todos, conhece o coração de cada um. Ele está em toda parte e ninguém pode escapar de suas mãos. Ninguém pode correr dele. Para esse menino não teria causa perdida. Para esse menino nada seria impossível. Esse menino traria esperança para o seu povo. Para esse menino não existe casos irrecuperáveis. Esse menino é forte. Ele traria esperança ao seu povo. Esse menino, ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade. Eternidade é algo que não tem um começo e nem um fim, mas algo que sempre existiu. E esse menino seria o Pai da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Quando nós lemos João, capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e por ele todas as coisas foram feitas por intermédio de suas mãos. Sem ele, nada que foi feito se fez. Esse menino seria o Logos, Criador de Deus, onde o Pai ordena e o Filho executa toda a criação. O Logos, Criador de Deus. Ainda não batiam nem as asas dos anjos ainda, mas ele já existia. Todas as coisas feitas por ele em comunhão direta com o Pai antes dos tempos eternos. E ele continuará sendo eterno, esse menino. Mesmo depois que todas as lâmpadas do tempo se apaguem e tudo esteja consumado definitivamente, esse menino continuará reinando eternamente. Esse menino é o príncipe, mas ele é um príncipe diferente. Esse menino é o príncipe da paz. Esse menino daria uma paz que o mundo não entenderia. Esse menino dá uma paz que excede todo entendimento nosso, todo o nosso entendimento filosófico, racional. Esse menino daria uma paz para o seu povo que, mesmo em meio a tribulações mais difíceis da sua vida, mesmo em tempos obscuros, tenebrosos da sua vida, esse menino daria a capacidade de você ter paz em tempos difíceis. Esse menino seria um pacificador. Todos os príncipes e reis que subiram realmente os seus tronos, muitos deles promoveram guerras sangrentas, guerras pesadas, guerras injustas. E muitos desses outros príncipes e reis prometeram paz,
mas a paz deles é temporária. E muitos não conseguiram cumprir essa promessa de paz. Mas Ele sim é o príncipe da paz. Ele é a nossa própria paz. E por meio dele que nós temos paz para com Deus. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz, irmãos, que é transformadora. Uma paz que transforma o seu coração. Uma paz que consegue tranquilizar você. Uma paz que no meio do luto, no meio de faltas financeiras ou dificuldades que são apresentadas no decorrer da nossa vida, Ele conseguiria dar paz para você. Paz em tempos difíceis no seu emprego, onde você tem vontade de sair, de largar tudo. Paz no meio de um casamento difícil, tribulado. Paz em dificuldades financeiras. Paz no meio de uma doença. Paz no meio de uma guerra. Paz no meio de um barco afundando. Paz dentro de um avião caindo. Ele conseguiria dar paz para você. Uma paz que excede tudo aquilo que a gente consegue pensar como racional. Tudo aquilo que a gente consegue pensar que é certo. Normalmente o ser humano, quando pensa em paz, ele pensa num lugar bonito, num lago, numa casinha, num tempo de descanso. Mas a paz que ele apresenta é a paz que aponta para um descanso eterno. Para um descanso onde a sua alma e a minha alma pode repousar. Uma paz sobrenatural, irmãos. Uma paz que em meio ao choro e angústia, você consegue limpar as suas lágrimas e seguir em frente. Consegue seguir em frente e continuar perseverante. Nós só seremos felizes, irmãos, se realmente Jesus nascer em nossas vidas. Ele é a resposta a toda aflição humana. Muitos comemoram o nascimento de Jesus nessas datas. Só que os mesmos que comemoram o nascimento de Jesus são os mesmos que negam a sua mensagem. Os mesmos que festejam, que fazem banquetes maravilhosos e que falam Jesus nasceu, são os mesmos que negam a sua mensagem. Negam obediência, negam servidão, servir. Muitos falam que Jesus é maravilhoso, mas poucos querem servi-lo. Se entregar, vestir a camisa do reino de Deus, propagar o Evangelho, realmente se dedicar à sua obra. Falar de Jesus é maravilhoso, irmãos, mas praticar aquilo que Ele diz é difícil. Falar de Jesus, você pode perder o dia inteiro. Falar dos milagres, dos seus ensinamentos poderosos, da sua misericórdia e da sua humildade. Mas na hora de praticar tudo aquilo que Jesus fez, de falar, larga tudo e me segue. Larga tudo e vem me servir. Larga tudo e ajuda a obra do meu reino. É difícil.
Por isso que falar de Jesus é uma coisa. Agora, seguir a sua mensagem e vestir realmente a camisa é difícil. Você já parou para pensar nisso? Que você pode fazer algo a mais? O Pai enviou esse menino para você. Aquela criancinha, aquele bebezinho que cresceria e se tornaria um mestre poderoso, sábio, Salvador e Redentor do mundo. O Pai entregou esse menino para você, para que esse menininho morresse no seu lugar. Por isso que a mensagem do Natal não é só sobre o nascimento de Jesus. A mensagem do Natal é também sobre não negar a sua mensagem. Comemorar um nascimento é uma coisa, viver a mensagem dele é outra. Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos viver esse melhor de Deus. O nascimento de Jesus, irmãos, é o nascimento da esperança. É o nascimento de que você pode mudar, de que você pode servir melhor, de que você pode se doar mais, de que você pode se dedicar mais, de que você pode servir mais, de que você pode ser uma melhor pessoa, mesmo em meio ao nosso pecado que tenta nos derrubar todos os dias. Deus deu esse menino para que você servisse melhor, se entregasse para a obra dele, não negasse a sua mensagem. Há uma diferença de entender teologia, irmãos, e praticar teologia. Por mais que difícil seja, porque a teoria, irmãos, você pega um lápis, um papel e uma caneta e você consegue escrever toda a teoria. Agora você fala assim, agora tudo aquilo que você escreveu, você viva. Aí fica difícil. Os profetas escreveram a Escritura, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pela voz divina, e deixaram tudo o que é necessário para que a gente tenha uma vida plena e paz para com Deus. Mas somos nós que colocamos em prática tudo aquilo que está escrito aqui. Às vezes, tem pessoas que parece que Jesus não nasceu na vida delas ainda. Que hoje, irmãos, essa comemoração do nascimento de Jesus também seja a comemoração do nascimento de uma nova vida em você. De uma vida de servir melhor, de uma vida de se dedicar mais, de uma vida de ser um melhor irmão, melhor pai, melhor marido, melhor professor, melhor médico, melhor advogado, melhor amigo. Que o nascimento de Jesus também seja o seu nascimento espiritual. Que você realmente entenda a sua mensagem e pratique ela. Servindo, ajudando, pregando o reino. Que Jesus nasça na sua vida todos os dias, irmãos. Que você se lembre disso. E que toda vez que o inimigo vier falar a sua cabecinha, Deus não me ama, lembre-se disso. O Pai entregou um menino
e esse menino morreu no seu lugar. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, por todas as coisas, Deus. Obrigado por o Senhor ter enviado o seu Filho. Obrigado por Jesus ter nascido, Senhor, por Ele ter pago esse preço, por Ele ter nos ensinado a aprender a amar, ensinado a aprender a ser melhor, ensinados a estender a mão ao seu próximo, ensinados a perdoar, ensinados a ser realmente discípulos do Senhor, servos e servas, ensinados a servir dentro da sua casa e fora dela também, ensinados a sermos humildes, a espalharmos as boas novas e eliminar conversas alheias, ensinados a abençoar e não amaldiçoar, ensinados a viver uma vida para a glória do seu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê esperança de dias melhores e que a gente sempre se lembre que nasceu um Salvador e esse Salvador nos resgatou da nossa morte eterna. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.